No mundo cheio de concorrência, como eu faço para ser lembrado, mesmo que o mercado está lotado, mesmo que meu nicho está cheio, saturado de pessoas fazendo a mesma coisa que eu? Como eu faço para ser diferente, para ser diferenciado, para as pessoas olharem para mim e pensar assim: nossa, esse serviço realmente é um serviço top, é o serviço que eu estou precisando. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma mensagem clara e impossível de ser ignorada. O que é uma mensagem clara e impossível de ser ignorada? É uma mensagem que você vai fazer direto para o seu nicho. É uma mensagem que não é aleatória. É uma mensagem que você vai entender qual é a dor, qual é o problema do seu cliente. É uma mensagem que você vai querer realmente resolver, sanar essa dor desse seu cliente. Isso é que é uma mensagem clara e é uma mensagem inesquecível. Então você tem que usar uma linguagem que provoque emoção, uma linguagem que traga o seu cliente para você, que faça com que ele se conecte com você. E como eu faço isso? Sendo autêntico. A autenticidade, ela é muito importante quando a gente vai trabalhar no negócio, seja um negócio online, seja um negócio presencial. Porque quando a gente tem autenticidade, a gente trabalha com ética, a gente trabalha trazendo para o cliente o que ele realmente quer, a gente desperta uma emoção nele. E desperta o quê? Desperta o respeito, desperta a autoridade. Então evite, por exemplo, mensagens, conteúdos que sejam genéricos. Por exemplo, eu falo sobre negócios, finanças. Vamos pensar em finanças, que é uma área que é muito concorrida, mas também é uma área que paga bem. Finanças, se eu, por exemplo, eu estou nessa área e de repente começo a falar sobre pet, não tem nada a ver. Então, olha a minha mensagem aleatória. É uma mensagem que não diz respeito ao meu público. E é uma mensagem que não conecta. Ou de repente eu estou falando de finanças, mas eu entro com um produto que é um produto que não é legal, que não vai, que eu só vou enrolar com o meu cliente. Eu só vou enrolar a vida dele e eu não vou resolver o problema dele. Então, isso também está fora de questão. Isso não atrai clientes, isso não conecta, isso não faz crescer o seu negócio. Conte histórias que as pessoas não esqueçam. Quando você transforma suas experiências, você transforma a sua vivência, os seus tropeços, tudo que você passou na sua vida, em várias situações, em vários negócios, você conta a sua vida, os seus percalços, tudo que você teve que enfrentar para você conseguir chegar ao resultado, você vai gerar o quê? Conexão. Porque as pessoas elas vão se conectar com as suas dores, porque são as dores que elas passam. E é complicado quando a gente fala sobre empreendedorismo, porque o empreendedor ele sofre muito, principalmente para quem está aqui no Brasil. Eu estou no Brasil, estou falando do estado de São Paulo, e apesar do meu estado ser um estado, até que um estado bom, é um estado que tem crescido muito, mas a gente está numa época em que a nossa política está meio complicada e nós estamos com questões econômicas complicadas. E é muito difícil hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, para o empreendedorismo brasileiro. Então, quando você utiliza das histórias, que provavelmente você deve ter muitas histórias, e para que você consiga se conectar com o seu cliente, você vende. Porque quando você trabalha conteúdos aleatórios e você não diz nada com nada, você simplesmente vai trazer curiosos. E o curioso não compra. Você não vende para o curioso. Você vende para o cliente que está engajado. Então, é muito importante isso. Use detalhes sensoriais para que a pessoa sinta a sua história. A pessoa tem que sentir, você tem que contar a sua história com emoção, vivenciar a sua emoção, tudo que você passou,
trazer isso para a sua história, na hora da sua criação de conteúdo. Sei lá, eu sou professor, eu sou educador físico e antes eu estava no sobrepeso, eu sofria bullying, eu passava por diversas situações, para mim era muito complicado, eu tinha muitos problemas de saúde, eu tinha pressão alta e sei lá. E aí, de repente, eu resolvi mudar minha vida e resolvi fazer atividades físicas, mudar minha alimentação, fazer a minha vida se tornar uma vida realmente, ter uma vivência boa, ter uma vida boa, ter hábitos, costumes bons, excelentes para minha vida e de repente eu resolvi me tornar educador físico, resolvi me tornar, sei lá, fisioterapeuta, sei lá, professor de pilates e com isso resolvi criar esse método e esse método vai mudar a sua vida porque foi o que mudou minha vida. Olha, você contou, você teve o início, você fez um storytelling, você foi que nem Jesus. Jesus ele era um grande contador de histórias. Jesus ele através das suas parábolas ele trouxe multidões de pessoas e até hoje a palavra dele tem se propagado. Então, mais de 2000 anos. Então, foi assim, Jesus era o cara do storytelling. Então, você trazer isso para a sua vida, trazer isso para o seu negócio, contar as histórias da sua vida, contar os percalços da sua vida. Então, isso é muito importante. E sempre conectar essa história com o resultado que o seu público deseja. Por isso que quando você passa por situações, né, tem empresários, empreendedores, nós mesmos, nós falhamos muitas vezes antes da gente acertar a mão. Então, quando você tem uma vivência de fracassos, de erros e de acertos e você coloca isso no seu conteúdo, você traz o público que realmente você precisa se conectar, o público que realmente vai comprar de você. Então, trazer isso. Então, sempre conectar com o resultado. Se você teve resultado, se você não teve resultado, não vai mentir. Então, procura uma outra coisa, um outro nicho para você atuar, que se você tiver que contar a história, ou se vamos supor, Rita, eu nasci em berço de ouro, nunca passei por nada, minha vida sempre foi muito boa, papai sempre pagou tudo, eu nunca tive dor, nunca precisei pegar ônibus, nunca precisei pegar metrô para trabalhar. Minha vida é uma maravilha. Então tá, pega a história de pessoas que conseguiram superar e crie o seu conteúdo em cima disso. E fale, por exemplo, fulano que passou por isso e ele conseguiu ter o resultado. Então, isso também é válido. Se você não tem tantas experiências de vida que você acha que não vai dar certo fazer, criar teu conteúdo, pegue outros conteúdos, pegue conteúdo de a vida, por exemplo, de Alexandre o Grande, por que Alexandre foi chamado o Grande, ou você pega, sei lá, a história da Coco Chanel, ou você pega a história de presidentes que tiveram dificuldades, cantores, atores, tanto ator que passava fome e que hoje está em Hollywood. Então, tem muita história. E não só disso, de professor, que a pessoa de repente tinha que andar, morava assim de repente num lugar muito difícil, de difícil acesso e quase não tinha escola, tinha que atravessar, tem tanta gente que tem que atravessar de barco para fazer uma aula numa escola e conseguiu vencer na vida. Fale sobre isso. Isso também é válido. Crie algo que só você possa oferecer. Seja diferente no mercado. Só que como eu faço para criar um negócio que eu vou ser diferente? Você tem que entender. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um nicho que você quer atuar e vou trabalhar. E você vai ver quais são as dores do seu público. Quais são as dores das pessoas? Não criar um conteúdo e criar um produto, criar uma mentoria, eu vou falar sobre isso. E as pessoas que se encaixem. Não. Você tem que ver quais são as dores do seu público. Quais são as dores dos seus clientes para você criar o seu produto. Então, as pessoas acham assim, é sobre mim. Não é sobre você, é sobre o seu cliente.
E eu costumo dizer uma coisa que eu tenho visto muito em relação aos criadores de conteúdo, as pessoas, empresários. Você, quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha. Engana-se a pessoa que acha assim, eu não vou ajudar ninguém, eu só quero ganhar dinheiro. Quando você pensa por esse lado, que só quer ganhar o dinheiro, pronto, você já... Por exemplo, um jogador de futebol, para ele ser reconhecido mundialmente, ele tem que fazer bastante gol, não tem? Então, se você, por exemplo, tem um produto, você tem um serviço e você quer ganhar reconhecimento, você quer ganhar autoridade, você tem que ajudar as pessoas. Então, já começa por aí. Claro, você vai ser remunerado por isso, mas você tem que ajudar. Você tem que ser uma luz no fundo do túnel. Então, você tem que ser diferente. Desenvolva métodos, estruturas, por exemplo, ou nome próprio para o seu processo. Isso vai te ajudar a ter autoridade. Torne a sua entrega reconhecível. O visual, o tom de voz, o seu grito de guerra, o seu movimento. Crie o seu movimento. As pessoas acham que de repente é assim, o gerente... Qual que é a diferença? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é a diferença entre um gerente e uma pessoa, de repente, lá na empresa, que é super famosinho, que às vezes não é nem gerente, é super famoso, e todo mundo gosta, e todo mundo compra toda a ideia dessa pessoa? É que às vezes o gerente ele não criou um movimento. Entendeu? Ser gerente é fácil, você entra, você vai mandar. Agora, criar um movimento é que é a diferença. Então, crie o seu movimento. Trabalhe o que a gente fala que é o branding pessoal. Trabalhe o seu branding. Trabalhe a sua marca. Trabalhe o que você quer ser. Como você quer ser conhecido no mundo. Como você quer ser conhecido pelas pessoas. As pessoas, na hora que falarem seu nome. Rita Moiteiro. O que as pessoas vão lembrar quando elas ouvirem, por exemplo, esse nome. Meu nome, por exemplo. Como eu quero ser reconhecida. Eu quero ser reconhecida como uma pessoa que ajuda multidões. E você, como você quer ser reconhecido? Então, você tem que pensar muito bem nisso. Fazer as suas perguntas. O que eu quero, como eu quero ser conhecida? Quando eu chego no lugar, como eu quero ser conhecido? Associar seu nome a uma promessa específica de transformação. E não uma promessa vazia. Tem que ser uma promessa baseada em ética, tem que ser uma promessa baseada em conteúdos que vão realmente gerar resultado para o seu cliente. Então, não uma promessa vazia. Eu te prometo isso e aí depois você vende o produto e cai fora. Não, tem que ser um produto que realmente vai resolver a vida do seu cliente. Seja consistente até se tornar inevitável. Então defina um calendário e cumpra esse calendário. Defina, mesmo quando assim ninguém estiver assistindo. Às vezes, Rita, ninguém vê meus vídeos, não importa. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, esse vídeo daqui 10 anos as pessoas estarão assistindo. Então pode ser que agora, nesse momento, algumas pessoas não assistam, às vezes não tenha quase pessoas que assistam esse meu canal. Esse meu canal é um canal novo, então às vezes pode ser que nesse momento, mas daqui 10 anos, quantas pessoas estarão vendo, ouvindo a minha mensagem? Então, simplesmente crie. E isso, depois, público, você terá com o tempo. E ainda mais que fica aqui nessa plataforma. Essa plataforma é uma plataforma muito legal, que ela fica daqui 20 anos, as pessoas estarão vendo o seu vídeo. Eu espero. Crie presença em múltiplos canais para reforçar a lembrança. Então você pode estar nessa plataforma do YouTube, você pode produzir para outras plataformas. O importante é você ser a pessoa, ser aquela figurinha fácil, que todo mundo está vendo toda hora, com a mesma mensagem. Eu falo figurinha fácil no sentido bom, não no sentido de ser qualquer coisa, entendeu? Mas ser uma figura que seja uma figura importante, de autoridade no que você faz, mas você estar em várias plataformas, você tem inúmeras. Então, você que vai saber qual é a plataforma que você vai trabalhar.
Tem plataformas que é melhor você fazer carrosséis, tem plataformas que tem os Reels, que são os vídeos menores. Essa plataforma aqui, ela no YouTube aqui você pode fazer um vídeo maior, então mais aprofundado, eu gosto muito. Então você trabalhar, ver qual é o seu estilo e quais são as plataformas que você gostaria de trabalhar e fazer. Faça pequenas repetições da sua mensagem central em todo o seu conteúdo. Qual é a sua mensagem central? O que você trabalha? Qual é o nicho que você trabalha? O que você oferece? Então faça sempre traga essa mensagem. Essa mensagem, ela tem que ser a sua mensagem central e ela tem que estar em todos os lugares. É o que você trabalha, é o que você quer ser conhecido. É o seu brand, pessoal, é a sua marca. Então você tem que deixar sempre ela em todos os lugares. Seja a solução mais simples para um grande problema. Eu costumo dizer sempre assim, eu tive alguns professores de química. Química é uma área que eu gosto muito. Eu não me formei em química, eu tenho algumas formações, dentre elas música, economia, relações internacionais, administração, mas química eu acabei não fazendo. Minha vida foi para outros caminhos. E eu tive alguns professores de química, tinha professores que eram muito bons e tinha professores que falavam muito difícil. Professores assim, dava aquela fórmula, você olhava aquilo lá, tentava, virava até de ponta cabeça o caderno para tentar entender. E quem não gosta de química vai entender o que eu estou falando aqui. E eu sempre amei muito química. E tinha professor que eu não entendia. Eu falava, meu Deus, eu amo tanto essa área, mas eu não entendo, não estou entendendo o que esse professor está falando. Meu Deus, será que eu sou burra? Não consigo entender. E aí, hoje, eu analisando isso, eu vejo que o professor, para ele ser bom, ele tem que ser aquele professor que ele consiga falar aquela fórmula cabulosa tão simplesmente que qualquer pessoa pode entender. Esse é um professor bom. Eu sou professora de música, dou aula de canto, dou aula de piano, e eu sou maestra também, e às vezes eu dou aula de regência, mas é mais assim, sou mais voltada para o canto, para o piano. E nos meus ensinos, né? E trabalho também teoria musical. E eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou dar aula, porque eu dou aula até hoje, é uma área que eu gosto de dar aula, então eu mantenho 2 dias da semana, ainda, né, eu dou aula desde os 8 anos, eu tô com 49 anos nesse momento que você está assistindo, então eu já tenho um tempinho aí como professora, comecei como professora de violão erudito, e comecei a estudar aos 6 anos, e na minha cidade não tinha professor de violão erudito, então eu comecei a dar aula, até por incentivo do meu professor da época. E com isso eu continuei até hoje dando aula também, além de ter outros negócios. E uma coisa que eu sempre priorizei, ensinar da forma mais simples possível a teoria musical. Porque todo mundo fala assim, nossa, partitura, meu Deus, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças, e não. Se você começar com tranquilidade, ensinando passo a passo, então você tem que fazer o quê? Trazer uma solução mais simples para o problema do seu cliente. Então você tem que ser aquele professor de química, aquele professor de música, aquele professor de matemática que ensina da melhor forma, mais simples possível, para que todos os alunos entendam. E não ser aquele professor de química que fala assim, agora eu quero pegar toda essa turma, todo mundo vai tirar nota 0 comigo. Eu sou o professor mau. Não, se você trouxer isso para o seu negócio e você não trouxer uma solução simples, você não vai vender. Então, seja o professor de química que ensine simples, de forma simples. Gere transformação antes da venda. Ofereça dicas, ofereça conteúdos gratuitamente antes de você querer vender para o seu cliente. Por quê? Se você cria conteúdo,
Que nem nesse momento eu estou fazendo esse conteúdo para você, dando os passos de como você faz para criar o seu conteúdo em vários vídeos meus. E eu estou simplesmente passando o que eu quero passar para vocês de conhecimento sem pensar em venda. É claro que a gente gosta de vender, mas nesse momento, esse vídeo, eu estou passando para que vocês tenham conhecimento de tudo que eu tenho falado aqui até agora. Então, e com isso, gente, querendo ou não, a venda, ela acaba acontecendo. Porque a gente estuda muito, o criador de conteúdo, pelo menos eu, meu marido, Thiago, a gente estuda muito para trazer conteúdo para vocês. A gente tem um monte de livro, a gente tem uma biblioteca enorme e a gente lê. A gente não pega coisa em chat GPT, a gente lê. E aí, o que acontece? A gente trabalha esse tema, a gente conversa entre a gente, o que pode ser, o que o cliente está precisando, o que as pessoas precisam ouvir, e a gente vem e fica na frente da câmera e grava. Então faça isso, porque você vai atrair clientes. Um dia eu estava conversando com um amigo meu até da música. Esse amigo meu, ele é maestro, e um dia eu falei assim, por que você não grava umas dicas? Ele falou assim, dicas? Que dicas? Eu não vou gravar dicas. Uma pessoa maravilhosa, não estou questionando aqui, mas aí eu fiquei pensando, através das dicas, ele pode vender o que ele quiser depois. Porque quando ele traz dicas e ele colabora com o outro, as pessoas vão se interessar pelo que ele faz. Porque elas vão falar assim, nossa, mas se ele dá isso, esse conteúdo gratuitamente, imagina se eu contratá-lo. Imagina se eu contratar uma aula dele. Imagina pagando, entendeu? Então, esse é o pensamento. Mande o que você puder de conteúdo para o seu cliente. Envie o que você puder, grave o que você puder de conteúdo. Porque as pessoas, elas vão se conectar e elas vão ser gratas. Algumas não, mas outras serão gratas e vão adquirir o seu curso, vão adquirir o seu produto. Porque isso é natural do ser humano. A gente, quando uma pessoa, na época quando eu era pequena, minha mãe, elas faziam muito assim, minha mãe e as comadres dela, né, as vizinhas e amigas, uma levava bolo, aí numa travessa, aí a outra retribuía com pão na mesma travessa, para devolver a travessa. Então, isso é uma coisa inerente do ser humano. Quando uma pessoa faz um favor pra gente, a gente fica pensando, olha, eu também vou retribuir esse favor. Não são todas as pessoas, mas uma grande parte. E o seu nicho, quando você entra no nicho certo, quando você cria conteúdo na realidade, quando você cria conteúdo para o seu cliente, para o cliente que tem que ser o seu cliente, para a pessoa que é o seu nicho de mercado, ele tem interesse no que você quer, tem interesse no seu produto, ele vai comprar de você. Ele vai se conectar. E ele vai comprar, porque ele vai ver, ele vai enxergar valor no seu produto. Ele vai enxergar valor no seu serviço. Então, é muito importante que você tenha em mente que quanto mais conteúdo você gera, quanto mais conteúdo de valor você gera gratuitamente, mais interesse das pessoas você vai despertar. Porque as pessoas vão se interessar em saber qual é o seu curso pago, ou qual é a sua mentoria paga, ou qual é o seu produto, o produto que você está falando. As pessoas vão se conectar. Então deixe claro que se ela já conseguiu um monte de informação gratuitamente, imagina pagando. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com quem também estiver precisando ouvir. Se você quiser fazer um comentário aqui contando a sua experiência de vida, para que outras pessoas que estejam vendo esse vídeo também possam se sentir abraçadas e se sentir confiantes através da sua experiência e aprender com a sua experiência, comente aqui. Faça o seu comentário, que seja rápido, qualquer dúvida que você tiver, faça o seu comentário que eu vou responder. E se você tiver interesse em uma aula gratuita que o Thiago fez, tem aqui na descrição, no link, uma aula top
de como você criar um negócio legal, que é um modelo de negócio que a gente acredita que dá certo, e eu espero que você coloque tudo isso em prática e nos vemos nos próximos vídeos.